Olá, turminha do 5º ano. E aí, como é que vocês estão? Eu sou a Tia Vânia e hoje eu trouxe para vocês a nossa revisão de gramática. E aí, prontinhos? Vamos revisar aqui os nossos últimos assuntos estudados. Então, se prepara aí porque a nossa revisão de gramática está só começando. Ligadinhos, galera! Temos aqui o trecho de um poema. Passarinho encantado por Tupã, ele canta de noite e de manhã. Esse é um trecho de um poema que está aí no seu livro, no livro didático. Então, observem que nós temos aqui duas palavras que estão em negrito, passarinho e a palavra ele. A palavra destacada no segundo verso, ela é um pronome. A palavra passarinho, ela é um substantivo. Então, observem aí que nesse trecho, para não repetir a palavra passarinho, nós utilizamos a palavra ele, que é um pronome. Então, os pronomes, eles são palavras que são usadas aí para substituir os substantivos, tá bom? Isso também é muito eficaz quando você evita repetições em uma produção de texto, redações, em textos onde você pode ler e observar que os pronomes, ele tem essa relação, tá bom? Então, passarinho, ele foi um substantivo que foi substituído pelo pronome ele. Isso é o que nós conhecemos por coesão, por pronome, certo? Pronome. Coesão é uma ligação, onde nós colocamos aí pronomes que estabelecem uma ligação com as frases citadas, porém elas não perdem a beleza e seu encanto. Sinonímia também, nós temos aí a coesão por sinonímia. O que é sinonímia? Quando em contextos diferentes usamos uma palavra que ela pode ser substituída por outra. Dizemos que as duas palavras são sinônimos. É possível trocar palavras por outras semelhantes para evitar as famosas repetições, coisas que os professores de português, de gramática e redação detestam. Exemplo, nós temos aí o Irapuru, tem um canto melodioso. O passarinho é o único em seu estilo. Então, a palavra Uirapuru aí foi trocada por passarinho, que é um tipo de pássaro, o Irapuru. Então, nós temos aí um exemplo de quê? Sinonímia, onde a gente troca uma palavra por outra. No caso anterior, a gente trocou a palavra, que seria um substantivo, por um pronome. Então, olha só o nosso assunto aí de coesão por pronome e sinonímia. Próximo assunto, nós temos passado, presente e futuro. São os nossos tempos verbais simples, que nós aprendemos desde sempre. O tempo verbal, ele indica o momento da realização da nossa ação. O verbo é a palavra que pode ser conjugada no passado, no presente e no futuro. Observem bem que o presente, ele indica que a ação se realiza atualmente, tipo estudo, escrevo, canto. No pretérito, a gente indica o quê? Uma ação que ela é anterior ao momento presente, algo que já passou. Como, por exemplo, estudei, falei, fiz. O futuro indica que a ação se há de realizar no momento posterior ao atual. Tipo, eu estudarei, eu lerei. Os tempos verbais são os momentos em que a ação se passa. Presente, agora. Agora estudo na escola. Passado, ontem. Ontem estudei em casa. Futuro, amanhã. Amanhã estudarei no centro de estudo. Temos aí os tempos verbais do modo indicativo. Quando usar os tempos verbais? Tempos verbais de modo indicativo, pretérito perfeito, fato concluído. Nós temos aqui uma tirinha. Você acha certo todo mundo deixar o país para trabalhar no estrangeiro? Claro que sim. Por acaso, quando meu pai veio para cá, ele não deixou a pátria dele por um país estrangeiro? Você é bobo, é? Este não é um país estrangeiro.
Como tem gente boba. Então, olha só, a palavra veio, né? Quando meu pai veio, o verbo vir e o verbo deixar está aí no pretérito perfeito, mostrando aí, né, um fato concluído. Vem do pôr do sol, quanto quer pelo pôr do sol. Vem do pôr do sol, não está vendo, eu estou vendo o pôr do sol. Vendo o pôr do sol, aproveita para ver também. Então, nós temos aí, né, a posição do verbo, vem, o verbo ver. Aí ele pode estar no sentido de vender ou ver. Vamos viajar com os verbos? A ideia é aprender as funções de cada verbo. Verbo é a palavra que indica ação, estado, processo ou fenômeno da natureza. A ação de cair, o estado de estar, o fenômeno de chover. Nós temos aqui alguns verbos, tá bom? Alguns verbos que estão em espanhol. Olha só, amar, errar, agradecer, perdonar, perder, ganhar, sonhar, reír, jurar, sentir, beber. Amar, você sabe que é o verbo eu amo, tu amas. Errar, errar, cometer erros, cometer errores. Agradecer, ser grato. Perdonar, perdoar. Perder, perder. Ganhar, ganhar. Sonhar, sonhar. Reír, rir, sorrir. Jurar, chorar. Sentir, sentir. E viver é viver. Então, observem aí, né, muitos verbos na maneira como eles são utilizados. Como usar os verbos? Temos aqui exemplos de 3 verbos. Então, olha só, o desafio é você usar o ser no presente, instalar-se no pretérito e ter no presente. Então, vamos lá. Como seria o verbo ser no presente? Como estaria instalar-se no pretérito no passado? E ter no presente, dependendo da pessoa, viu? Então, vamos lá para a aplicação na nossa frase? Então, no livro de vocês também trouxe uma pesquisa sobre as nossas quadrilhas juninas, né? A quadrilha é uma dança de pares de origem francesa, introduzida no Brasil em 1808, que se instalou no Rio de Janeiro. A formação tem de 8 a 12 casais. E aí, você gosta de festa junina, de quadrilha? Ah, eu adoro. E observando aqui o nosso texto sobre quadrilha, a gente tem aqui 3 verbos que estão em destaque, tá bom? É o verbo é, olha só, que ele está na forma do ser no presente, tá aí, é. Instalar-se é instalou, sendo no pretérito. E a formação tem, olha só, o verbo ter aí no presente. Vejam aí como a gente pode utilizar os verbos, eles variam de acordo com a pessoa, e tá bom, e também de acordo com o sentido na frase. Isso nós chamamos de contexto. Vamos agora, quando usar os tempos verbais. Modos e tempos verbais. O modo indicativo, ele mostra a atitude da pessoa que fala e diz que ela tem certeza diante do fato. Está nos tempos presente, pretérito e futuro. Nós temos aqui exemplos para o presente. O rosto da Roberta é muito lindo. Gosto de livros que falam de criança. No pretérito nós temos algumas frases. Meu avô montava a cavalo. Minha prima sempre morou na cidade. Quando mamãe chegou de viagem, eu já lera o livro todo. No futuro eu tenho, afirmo que eu me lembrarei de tudo o que passou. Observem que os verbos destacados é, gosto e falam está no presente. Montava, morou, chegou e lera estão no pretérito. E no futuro nós temos aí lembrarei.
usar os tempos verbais? Nossa revisão aí chegando. Bom dia, tudo bem com vocês? Como que foi o final de semana? Conseguiram descansar um pouquinho? Estão prontos para mais uma semana de estudo? Então hoje nós temos aula de português e como vocês já viram, a gente vai estudar sobre o tempo verbal. Mas o que é o tempo verbal? Quem lembra do nosso estudo sobre concordância verbal? É bem parecido com concordância verbal, mas é tempo verbal. Lembra que concordância verbal, o verbo tinha que concordar com o sujeito? Então, agora, o tempo verbal, ele também vai falar sobre o verbo. O verbo também vai ter que concordar com alguma coisa, mas ele vai ter que concordar com o tempo. Mas como assim, prof? Ter que concordar com o tempo? O verbo vai ter que concordar se o tempo tá com sol ou se o tempo tá com chuva? Não, ele vai ter que concordar com o tempo presente, passado e futuro. Então, quando a gente está falando algo que está acontecendo no presente, o verbo tem que ser falado no presente. Eu amo a minha família. Eu estou amando, é algo presente. Ou eu amei alguma coisa, é no passado, já aconteceu, eu amei. Ou eu amarei o presente que eu vou ganhar de aniversário. O verbo sempre tem que concordar com o tempo. Antes, na concordância verbal, ele tinha que concordar com o sujeito, se estava no plural, se estava no singular. E o tempo verbal, o verbo tem sempre que combinar com o tempo no qual ela está sendo falada. Se eu falo no presente, o verbo também tem que estar no presente. Se eu falo no passado, o verbo também tem que estar no passado. O prof vai dar exemplos para vocês de verbos no passado, verbos no presente e verbos no futuro. Vamos pegar o verbo amar, né? Que eu tava falando, eu amo. Vocês amam. Eu acredito que vocês têm muitas coisas que vocês amam. Então vamos colocar o amar, o verbo amar em prática. Eu amo. Qual seria o passado? Eu amei, né? E o futuro? Eu amarei. Outra coisa bem importante para vocês não se esquecerem, muitas vezes o livro vai trazer, em alguns lugares que vocês vão ver a palavra pretérito. Mas o que é pretérito? Pretérito é algo que já aconteceu. Quando a gente vai conjugar algum verbo, muitas vezes vai ter presente, pretérito e futuro, porque o pretérito significa passado. Então, pretérito e passado são iguais. Eu vou escrever uma frase e essa frase está no presente, é uma frase que está acontecendo agora, os verbos têm que estar no presente. Se eu vou escrever uma frase de algo que já aconteceu, o verbo tem que estar no passado. E se eu vou escrever uma frase de algo que ainda vai acontecer, o verbo tem que estar no futuro. Um exemplo é do brincar. Vocês brincam. Então, quando vocês brincam, tem que ser eu brinco. Ah, mas foi algo que eu fiz semana passada. Então, eu brinquei. Ah, mas foi algo que eu ainda não fiz. Eu vou brincar. Tá? Então, o tempo verbal é muito importante na hora que a gente vai escrever. Porque o verbo ele tem que concordar com o tempo em qual nós estamos escrevendo. Se é futuro, se é pretérito ou se é presente. E para a gente colocar isso em prática, a gente vai fazer as atividades da página 54 até a página 58. Essas atividades, elas vão trazer relatos e trechos daquela crônica que a gente leu semana passada, do Ser Índio é Muito Mais Legal. E a partir dos trechos que ela vai trazer, ela vai pedir para a gente analisar o verbo, se o verbo está no presente, se o verbo está no passado ou se o verbo está no futuro. A questão 2 vai perguntar para vocês também em qual é o tempo que predomina na crônica. Vocês vão ler a crônica e vocês vão ver se ela fala mais no passado, se ela fala mais do futuro ou se ela fala mais do presente. E para descobrir isso, você tem que analisar os verbos. Os verbos estão escritos como? Presente, passado, futuro? Como eles estão escritos?
A questão 3, lá da página 55, ela vai pedir para vocês analisarem e substituir. Essa palavra aqui pode ser substituída por qual palavras? É a análise do texto, vocês vão realmente analisar. Uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é que quando a gente fala de tempo verbal, a gente também tem que lembrar da nossa concordância verbal. Porque não adianta a gente escrever no tempo verbal correto e não escrever na concordância verbal correta. Então, mesmo que o tempo do verbo está correto, ele tem que concordar com os sujeitos. Se são um sujeito, ele tem que estar no singular. Se são mais de um sujeito, tem que estar no plural. Por exemplo, o verbo amo, que a gente já falou, no plural. Eles amam, né? No presente, ó, eles amam. No pretérito, no passado, eles amaram. E no futuro, eles amarão. Olha só a diferença. Amaram e amarão. Um é passado e um é futuro. E esse ião com M e esse ião com tio, a gente vai ver na aula que vem como diferenciar e qual é a diferença deles. Aqui vocês já viram, já temos um spoiler da aula que vem, né? Da próxima aula. Que o com o ão, com o M, é passado, olha aí. E o com o tio, ele é futuro. Então, vocês já estão vendo um pedacinho da aula que vem. E as outras questões vão pedir para vocês conjugarem o verbo. Lembra? A prof já comentou isso com vocês sobre conjugação de verbo lá na nossa sala de aula. Quando é eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, né? Isso tudo que a prof falou está no presente. E na página 58, vocês vão fazer só até a questão 9, onde diz para vocês identificarem a pessoa do verbo nas frases e acrescentar o pronome pessoal adequado. O que é o pronome? O que são pronomes que nós já vimos? É eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Então, ali está escrito já os pronomes e vocês vão colocar os pronomes no lugar certo. Vou fazer a com vocês, ó. Frequentei aulas de inglês. Quem frequentou? Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quem? Nós frequentei aulas de inglês? Não, né? Ele frequentei aulas de inglês? Eu frequentei aulas de inglês. Essas atividades são todas visando a questão do verbo, tanto o tempo verbal e também lembrando da concordância verbal, ok? E para concluir a nossa aula de português hoje, a gente vai terminar com uma atividade no CA, lá na página 24, 25 e 26, que também são atividades sobre o tempo verbal. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Lembrando que hoje nós estamos fazendo uma revisão do que nós estudamos, tá bom? Essas atividades aí foram atividades referentes ao bimestre passado. Esse bimestre agora a gente retomou aí com as nossos verbos, tá? Em todos os tempos, presente, passado e futuro. Então, você tem que saber fazer aí a ligação. Lembrando que as nossas frases, tá bom? O verbo ele tem que concordar com a frase. Por exemplo, eu digo assim, ele amou, tá? Ele amou. A palavra aí nós temos o pronome ele e o verbo amou. Quando eu troco de pronome eles, né, no caso, como vai ficar o verbo? Amaram, é isso? Então vamos lá. Quais são os principais tempos verbais? Bem, esquematizando aqui, nós temos verbo no modo subjuntivo, indicativo e imperativo. Lembrando que esses dois termos, subjuntivo e imperativo, são termos que você vai aprender em novas séries, tá bom? Nós temos aqui o indicativo que está no presente, pretérito imperfeito, futuro do presente, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e o futuro do pretérito. Já o subjuntivo, que ele exprime uma ação que é meio que duvidosa em relação ao presente, pretérito imperfeito e ao futuro. O imperativo, ele exprime o quê? Uma ordem, um pedido. Ele pode vir na forma de afirmativo ou negativo, tá bom? E o indicativo, ele
realmente afirma uma ação que está sendo realizada, que foi realizada, que está se realizando ou que vai se realizar. Indicativo indica certeza, uma realidade. João sempre estuda. O subjuntivo nós temos aí dúvida, possibilidade. Talvez João estude amanhã. No imperativo nós temos indica uma ordem ou pedido. Estuda agora, João. Terminações dos tempos verbais. Isso é muito importante, né? Que no caso aqui a gente tem o radical, que é a formação da minha palavra, e a terminação ela vai mudar de acordo com a conjugação do verbo. Cantarei, cantarás, cantará, cantaremos, cantareis e cantarão. As outras partes do verbo são variáveis, constituem-se a terminação verbal. Essa terminação muda para indicar o tempo, quando, o modo, como, a pessoa, quem e o número, quantos. E agora fica o nosso muito obrigada. Obrigada a você aí, o nosso querido aluno que está se esforçando. Sei que é complicado nós estudarmos por esse ensino híbrido, que é diferente, né? E tendo que ficar completamente em casa, sem a possibilidade de ir à escola, para estar com os colegas e aprender juntos em sala. Mas isso logo, logo vai passar. Continue se esforçando em casa, faça todas as suas atividades. E outra coisa, entra lá no Team Link todas as tardes, estarei lá esperando por você. Beijinhos, turma que eu amo, e até nossa próxima aula. Tchau!